Então, pessoal, nós estamos aqui, depois de chamar vocês lá no Instagram, e quem lá esteve, cá está. Seja bem-vindo, muito obrigado por atender esse nosso chamado, porque nós vamos tratar agora aqui do julgamento que aconteceu nessa semana no Supremo Tribunal Federal, cujo tema foi sobras eleitorais. Nós tivemos aí a declaração de inconstitucionalidade de duas regras que devem ser obedecidas, deviam ser obedecidas, antes, lá na hora de se calcular as sobras eleitorais. Foi o julgamento das ADIs 7228, 7263 e 7325. Vocês sabem, a gente tem um vídeo que trata a respeito desse assunto aqui no canal. Vocês podem estar aí, podem acessar e está aí disponível na descrição desse vídeo. E nós vamos dissecar esse julgamento, tá? Vamos dissecar. Vamos começar aqui logo para vocês, colocando como é que o Supremo Tribunal Federal entendeu que deve ser obedecido à distribuição das sobras eleitorais. Vocês sabem, nós tivemos a Lei 14.211 de 2021, que alterou uma mini reforma eleitoral, graças a Deus, a última que teve. E tivemos também, por conta dessa lei, a Resolução 23677 de 21 também do TSE. Porque essa lei ela trouxe alteração de alguns dispositivos do Código Eleitoral, para ajustar a sua redação à redação constitucional de coligações nas eleições proporcionais, que a gente já tinha isso antes. E também para fixar critérios para a participação dos partidos e dos candidatos na distribuição das vagas. Então, ok. O que o Supremo entendeu? Bom, nós vamos ter aí a primeira fase, que é o quê? Nós temos dois tipos de partido. O partido que obteve uma votação igual ou superior ao quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? Está tudo lá no outro vídeo, mas vou dar aqui umas pinceladas para vocês. É o quê? É um número que representa o total de votos válidos dividido pelo número de vagas. Então vamos lá. Se eu tenho um município com 9.000 votos e 9 vagas na Câmara de Vereadores, o quociente eleitoral é de 1.000 votos, ok? E nós temos outros tipos de partidos, que é aquele partido que tem candidato com votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tá? Esses também vão participar da disputa. E na segunda fase nós temos o partido que tem que ter teria que ter no mínimo 80% do quociente eleitoral antes, porque agora essa regra caiu. Então só esses poderiam concorrer na terceira fase, segundo o TSE, segundo as normas anteriores. E também nessa segunda fase, esse partido tem que ter, para ter candidato eleito, esse candidato tem que ter no mínimo 20% do quociente eleitoral. Então 20% de 1.000 votos, 200 votos. Então ninguém se elege com menos de 200 votos, por mais que o partido tenha direito a vagas, tá? E na terceira fase, os partidos que apresentarem as maiores médias, que aí é o preenchimento final, tá tudo lá no outro vídeo, vocês podem acessar, tá? Então, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Eu vou colocar aqui para vocês os principais pontos, entendimentos dos ministros, enfim, é sobre isso que o tribunal se debruçou. Nós temos lá então, essa regra 80-20. 80%, o partido tem que ter no mínimo 80% do quociente eleitoral para participar da distribuição das sobras, e os candidatos têm que ter no mínimo 20% do quociente eleitoral para poder se eleger, independentemente do número de vagas que o partido tem direito. E ficou entendido que essas regras caíram, porém elas não vão ter validade somente para o ano de 2024. Em 2022 elas foram consideradas válidas. Foi a modulação dos efeitos da decisão. Então, essa ação ela começou a tramitar em 2023. O relator dela era o ministro Ricardo Lewandowski, que já se aposentou. E ele deu seu voto e foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia. Todos eles entenderam que essas normas de 80 e 20 eram inválidas, elas eram inconstitucionais, não poderiam ser aplicadas. Eles foram favoráveis à tese de que os candidatos têm o direito de concorrer à distribuição das sobras, independentemente dos partidos terem atingido 80% do quociente eleitoral, e se eles tiveram 20%, os candidatos tiveram 20% do quociente eleitoral ou não. O relator Ricardo Lewandowski ainda previu no seu voto que a invalidade das normas deveriam respeitar o princípio da anterioridade, ou seja, não ia afetar as eleições de 2022. Gilmar Mendes também entendeu
que o legislador não previu como distribuir a sobra das sobras, né? Tratando-se aí um caso de lacuna normativa e que não poderia deixar isso a cargo do TSE. Então, o TSE fez uma resolução tentando resolver isso, mas ele entende que excluir partidos e candidatos da distribuição das cadeiras, no caso das sobras, sem uma previsão legal, violaria o pluralismo político e a soberania popular. E a interpretação do TSE para ele, além de dar causa a distorções, ainda iria na contramão da lei eleitoral. Gilmar ainda destacou que não há imperativo normativo que justifique a interpretação adotada para a terceira fase, né, causando aí muita discussão. E é verdade, em 2022 isso foi muito debatido, né? Até mesmo essa questão dos 20% ficou muito mal redigida na resolução do TSE, a gente falou sobre isso na época, né? O ministro Nunes Marques também votou para a invalidade do quociente, né? Para ele, as cláusulas de barreiras em si, não que isso seja uma cláusula de barreira, mas muita gente chamou isso de cláusula de barreira. Mas elas não seriam inconstitucionais, né? Porque elas são próprias dos sistemas democráticos, enfim, mas não poderiam afetar a soberania popular, o pluralismo político e a democracia de uma maneira geral. Teriam que haver critérios de proporcionalidade e razoabilidade, por isso ele entendeu que esses critérios para a terceira fase da distribuição são inconstitucionais, porque acabam excluindo candidatos com quantidades de votos até significativos naqueles casos em que o partido não obteve 80% do quociente eleitoral. Posso ter um candidato com muitos votos, mas o partido não acessou a disputa da vaga das sobras porque não teve 80% dos votos, né? O ministro Flávio Dino foi no mesmo sentido, disse que o sistema eleitoral tem que ser pautado pela governabilidade, pela representatividade, mas tem que encontrar um equilíbrio, né? Porque o Brasil já viveu tempos sombrios onde era só dois partidos, bipartidarismo. Isso era tempo da ditadura militar. E o pluralismo partidário, ele é benéfico à democracia no entendimento do ministro Flávio Dino. Lembrando que esse foi o primeiro julgamento assim mais de mais destaque em que ele participou, né? Então, muito bom, já ir conhecendo aí a postura do ministro Flávio Dino. E ele concluiu que esses critérios adotados na terceira fase, eles foram uma medida excessiva, excludente, enfim, não foi eficiente e nem legítima, né? E se alinhou com o ministro Ricardo Lewandowski. Já o ministro André Mendonça entendeu que era válido, embora o artigo 111 do Código Eleitoral não fosse, ele fosse inconstitucional. E o ministro Edson Fachin, Luiz Fux, Roberto Barroso também entenderam que era válido, né? O ministro Barroso ainda pontuou que não estava vendo inconstitucionalidade nas normas, apesar de serem normas ruins, né? Para ele, o STF já tinha alguns antecedentes de questões eleitorais que interferiam muito, né, nessa questão, até de resultado de eleição e etc. E para ele o resultado do julgamento da cláusula de barreira na época foi pela inconstitucionalidade da norma que fixava os critérios para a cláusula de barreira. Ele entende que foi errado, né, e que o Supremo não poderia de novo incidir nesse erro, né. E na modulação, né, tivemos outra divisão também. Por exemplo, tivemos aí o ministro Gilmar, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Flávio Dino e Dias Toffoli, que entendiam que tinha que ser aplicado em 2022 e o restante não, que era só para 2024, né? E a justificativa de quem entendia que era para 22 era que não interferia no processo eleitoral e que as decisões judiciais, é normal que o seu resultado possa interferir na eleição ou não, né? E já os que entenderam de maneira contrária, eles colocaram que quando se muda o resultado de uma eleição proporcional por conta de um julgamento, sendo que esse mandato já está em curso, os deputados já estão ali no desenvolvimento dos seus trabalhos, isso interfere sim no processo eleitoral, e quando se lê processo eleitoral no artigo 16 da Constituição, tem que ser incluso isso. Por esta razão, melhor dizendo, o resultado desse julgamento passaria a ser levado em consideração apenas agora, em 2024. Portanto, nós vamos ter as eleições municipais, né, com essa regra, ou melhor dizendo, sem essas regras, né? Qualquer partido vai disputar as sobras eleitorais e os candidatos, mesmo que não tenham 20% do quociente eleitoral, vão disputar sim as eleições e podem até ser eleitos, depende da situação de cada um do seu partido e etc, tá bom? Basicamente foi isso que foi tratado nessas ações, regras novas. Aí nesse ponto, né, o nosso vídeo vai ter que ser
interpretado com esse novo vídeo, tá? E vamos ficar atentos, na semana que vem já tem vídeo novo, porque as resoluções do TSE vão ser publicadas, e assim que forem publicadas nós vamos disponibilizar um material super interessante para vocês sobre as novidades, e um outro, que é um livro novo que eu estou lançando, somente sobre condutas vedadas aos agentes públicos municipais, tá bom? Então a gente fica por aqui esperando vocês no próximo vídeo, na próxima semana, tá bom? Um abraço e tchau!